Olá, está começando mais um Novos Tempos. E o tema do programa de hoje é o impeachment. Este assunto está muito presente nas rodas de conversas e noticiários nacionais e internacionais. Muitos brasileiros foram às ruas com suas bandeiras e objetivos, pelo fim da corrupção, pela mudança de governo, em defesa da democracia e da Constituição. É a forma que o povo tem de mostrar a sua indignação ou a sua alegria, dependendo da situação, no caso específico, com o governo do país, com a política do país. A manifestação é a voz do povo, é onde o povo consegue colocar para fora tudo que entende de política, e mostrar também seus ideais. Ver o povo reagindo, é o povo falando, o povo triste com a situação do país. Tem as manifestações de lá e as de cá. A nossa é essa, para mostrar que a gente está insatisfeito com esse processo. Várias versões sobre o processo de impeachment se espalharam pela internet e nas redes sociais, causando confusão no entendimento das pessoas sobre o assunto. Para autores do pedido, há fatos jurídicos o suficiente. Para quem defende Dilma Rousseff, nenhum fato jurídico existe. Por isso, preparamos um programa para você entender o que é esse processo, quais são os fatos que levaram ao pedido de afastamento da presidente, a história do impeachment no Brasil. Vamos relembrar também o processo de impeachment do ex-presidente Collor e fazer uma análise sobre os dois processos. Para isso, trouxemos o doutor em Direito Público e professor da PUC Minas, Bruno de Almeida Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Novos Tempos, professor. É uma alegria, Bruno, recebê-lo aqui no nosso programa, viu? É um grande prazer. E para começar essa conversa, professor Bruno, é legal conversar com pares assim. A forma democrática do nosso governo presidencialista tem uma divisão tripartida do poder. Como é que funciona essa divisão assim, de responsabilidades? Professor Edivar, quero dizer que o prazer é todo meu e é muito bom, né, poder contribuir com a TV. Bom, a tripartição dos poderes começou com Montesquieu, né? E aquela ideia de que o governo não poderia se concentrar numa única figura. E a gente está falando do período absolutista, onde havia o príncipe com todo aquele poder de vida e morte sobre os súditos. E a ideia original era compartilhar esses poderes ao estilo criado na então Inglaterra, em que uma outra instância de poder pudesse intermediar essa força do governante. Nasce, então, a ideia de um parlamento que pudesse propor determinados tipos de ações executivas, políticas e legislativas. E como o executivo e o legislativo muitas vezes entravam em rota de colisão, havia que se criar uma terceira possibilidade. Surge, então, o judiciário como o poder da solução dos conflitos entre pessoas, entre poderes e entre o Estado e a própria cidadania, né? Cidadania já é um conceito um pouco mais posterior, mais recente. Mas, enfim, a ideia era essa. Então, no Brasil, o que a gente tem desde 1891, nossa primeira Constituição Republicana, é a tripartição dos poderes em um poder executivo, que é o poder de governar, que é eleito majoritariamente, um poder legislativo, poder de fazer as leis, fiscalizar o governo, e o poder judiciário, que vai guardar a legalidade, né? E principalmente a Constituição. Agora, olhando a nossa realidade atual, aonde a nossa democracia se mostra mais vulnerável ao exercício desse ideal de um poder se regula, né? Autorregula? Professor, tem duas frases sobre democracia que eu gosto muito. A primeira é muito batida, mas a gente não cansa de dizer, né? Que a democracia pode não ser o melhor, né? Mas sendo o pior, é o melhor entre todos os outros, né? Essa é a primeira. A segunda é de um grande amigo meu, professor aqui da casa, o professor Zé Emílio Omati. Ele diz o seguinte: democracia é bom, mas dá muito trabalho.
e nem todo mundo está afim de ter tanto trabalho. Então, as fragilidades estão exatamente nesse trabalho da democracia, nessa tarefa, esse exercício diário do vigiar, esse exercício diário do fiscalizar, né? Quando a gente cochila, a democracia sofre. Quando os poderes tremem, a democracia sofre. Então, o que tem que haver é exatamente o que a Constituição determina, né, entre esses poderes. É harmonia, né? Eles são harmônicos e são independentes. E nós temos que fiscalizá-los. Agora, o nosso sistema prevê o impeachment da presidente. Em que circunstâncias esse recurso é utilizado ou deveria ser evocado? Interessante essa pergunta, porque o impeachment é um instrumento previsto não só para o presidente, ele é previsto para ministros do Supremo Tribunal Federal, ele é previsto para os próprios presidentes de outros poderes. São várias as possibilidades de utilização da ferramenta. Essa ferramenta, por mais incrível que pareça, ela nasce na Inglaterra também. A primeira vítima de um processo de impeachment que se anota na história é Francis Bacon, né? Ele foi primeiro-ministro inglês e foi alvo de um processo de impeachment. O parlamentarismo amenizou esse processo com o tempo, o que a gente hoje conhece como voto ou moção de desconfiança, que é um problema político, né? Se o primeiro-ministro não tem maioria no parlamento, ele não governa, e se ele não governa, é melhor substituí-lo. Mas o nosso sistema é presidencialista e muito filho do presidencialismo americano. Nos Estados Unidos, a definição do impeachment, do que gera o impeachment, é mais aberta, né? E eles têm na história, salvo engano, 3 ou 4 casos. Os mais famosos foram os casos Nixon, que não chegou até o final pela renúncia, e Clinton, que foi arquivado no Senado, né? E pensemos que o caso Clinton, por exemplo, que foi uma situação de abuso sexual e depois perjúrio, é muito pequeno para o tamanho de um presidente dos Estados Unidos. Mas não cabe a nós julgar, cabe ao legislativo. Da mesma maneira que no caso brasileiro, o impeachment do presidente da República, ou da presidente da República, né, quem quer que esteja ocupando o cargo, ele é regulado pela Constituição, mas de uma maneira um pouco mais detalhada. Primeiro, a competência dividida entre Câmara e Senado, né? A Câmara como um tribunal de admissão, o Senado como um tribunal de julgamento, presidido até pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é super interessante, né? Que vira ali efetivamente um tribunal. Segundo, as hipóteses. O artigo 85 traz as hipóteses de crime de responsabilidade e remete à lei a definição de outras situações. Essa lei já existe, já foi apreciada pelo Supremo, é a Lei 1079, né? Está em vigor com algumas interpretações que a tornam mais de acordo com a atual Constituição, mas está em vigor, né? E terceiro, essa interpretação que a gente chama do princípio da unidade da Constituição. Então, se ali no 85 você tem, por exemplo, são crimes de responsabilidade as condutas que venham atentar contra a Constituição e a unidade do Brasil, tais como, né, uma lista aberta, que vai ser definida na lei também, mas muito na Constituição. Né? Muito do que se está discutindo hoje nesse processo de impeachment são interpretações da Constituição, ou fora dela. Agora, Bruno, recentemente nós discutimos, né, a grave corrupção estrutural do sistema eleitoral. Há situações concretas em que o poder legislativo ele perderia a legitimidade de julgar um impeachment? Bom, situações concretas de perda de legitimidade do parlamento são mais difíceis. Mas foram evocadas, por isso que eu estou... Sim, a gente pode falar em talvez de perda de legitimidade de parlamentares. Né? Eu acho que é fora de dúvida que é muito constrangedor que o presidente Eduardo Cunha que tenha conduzido esse processo. Né? Sob ele pairam suspeitas até mais relevantes do que as que levaram a esse processo. Bruno, mas enfim. Para a gente fechar, desculpa te cortar, mas nosso primeiro problema. bloco, eu queria ainda fechar o seguinte, e no caso do judiciário, como o senhor avalia a atuação dele nesse cenário político nosso? Eu tenho visto de maneira muito prudente. Eu tenho percebido o Supremo Tribunal Federal avaliando essas situações com uma prudência, com uma parcimônia muito interessante. Né? É raro ter uma sessão do Supremo Tribunal Federal à sexta-feira, acabando a alta madrugada. Né? Isso só faz bem para a democracia. Bruno, vamos
pedir um breve intervalo. Ana Carolina, a gente retoma rapidinho. Vamos fazer uma pausa para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta para conversar sobre impeachment. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre impeachment. A ação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário da Câmara dos Deputados é o ápice de uma das mais graves crises políticas nas últimas décadas. Levou o país a um clima de rivalidade com posições extremadas, poucas vezes visto na história do país. Em um país em que a democracia prevalece, é direito de todo cidadão, seja de esquerda, seja de direita, protestar pelos seus ideais. Eu estou aqui pelo meu ideal. Se vier a ser comprovado crime de responsabilidade, que se abra um novo processo, mas um processo justo. Nesse caso específico da votação do impeachment, se trata de um golpe. A gente não quer golpe, né? A gente quer permanecer numa democracia da forma como a Constituição de 88 define, né? Acho que, independente do partido que está em questão, é um dever que a gente tem de se manifestar contra a situação atual, contra a corrupção, contra a roubalheira, contra o eu não vejo, eu não escutei, eu não sei, né? Eu acho que isso tudo nós temos que participar, sim, porque somos nós os mais atingidos. No prazo médio, acho que novas eleições, novos candidatos, novas lideranças vão ter que surgir aí para poder fazer um Brasil novo, um Brasil diferente. Desde cedo a criança aprender o valor que tem a democracia, o valor que tem o nosso Brasil e saber respeitar isso. Cada vez que você cresce, você vai aprendendo mais e você tem um interesse. Quando você crescer, você tem que fazer uma escolha. Muita gente se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. O processo de impedimento do mandato da presidente Dilma foi aprovado por mais de 2/3 dos deputados da Câmara. Agora ele foi encaminhado ao Senado. Essa é a segunda vez que o Brasil passa por uma situação parecida. Em 1992, o então presidente Fernando Collor sofreu um processo de impeachment. Depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, Fernando Collor renunciou ao mandato antes mesmo do processo ser julgado pelo Senado. Professor, eu queria saber se tem como a gente fazer uma comparação desses dois processos. São processos muito semelhantes, é possível sim. O que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o paradigma, né, o modelo a ser seguido é o modelo do caso Collor. Porque de lá para cá, não houve uma alteração na legislação que regesse isso. Mas de outra maneira, nós estamos vivendo um outro momento histórico, político e até civilizatório. Há adaptações há de serem feitas. As comparações são interessantes, né? A defesa de quem ocupa o poder é muito semelhante e acho que isso vai ser uma regra ad infinitum. E também o que a gente vê de ruas, né? A pressão das ruas. O que eu acho que é muito significativo diferente, e até a votação na Câmara meio que espelhou isso, é que no caso Collor foram mais de 400 votos pela admissibilidade, né? Então já era um governo fadado ao fim. Hoje, por mais que tenham sido atingidos os 2/3, você vê uma divisão que está presente na Câmara dos Deputados e que está presente na sociedade, né? A própria passagem da matéria ilustrou muito bem isso. As pessoas não estão, todas elas, convencidas de um ou de outro rumo a ser tomado. Agora, Bruno,
No Senado agora, conduzido também por Renan Calheiros, sobre quem, como nós comentávamos do Eduardo Cunha, né, pesa igualmente graves acusações de corrupção. Quais agora serão os procedimentos do trâmite do impeachment, os prazos, quando acontece o afastamento da presidente? Pois é aquele negócio, né? Não fomos nós quem colocamos os senadores todos lá. E aí muda completamente a percepção. Os senadores são representantes dos estados. E como representantes dos estados, normalmente são políticos de longa carreira, de várias eleições, ex-governadores, até mesmo ex-presidentes, né? O próprio Collor, do qual nós falamos agora, é senador da República por Alagoas. Então, quem está lá, já está lá. Não nos cabe muito questionar nesse momento. Embora eu concorde contigo, Diva, que a gente pode aprender a escolher melhor e a gente deve tentar cada vez mais escolher melhor. Mas, superando isso, falando de processo, o que acontece? Vai haver uma primeira fase no Senado agora, que é a escolha da comissão processante. Essa comissão especial, ela vai ser composta de 21 senadores titulares, 21 senadores suplentes e vai produzir um relatório de julgamento no Senado. Como foi aquela comissão na Câmara? Nesse ponto, elas são muito semelhantes. Após esse momento, o relatório é votado na comissão e depois no plenário. Tanto na comissão quanto no plenário, precisa-se de maioria para continuar o processo. Então, se o relatório entender pelo arquivamento, ele tem que ser derrubado pela maioria. Se o relatório entender pela continuidade, ele tem que ser aprovado pela maioria. E a maioria ali é simples, metade mais um dá 41 votos. Ok. Com essa votação em plenário, imediatamente a presidente estará afastada, suspensa das suas atividades, se a decisão for pela continuidade do processo. Ela pode ficar suspensa por até 180 dias ou até que o processo se conclua, o que acontecer primeiro. Pois bem, após esse afastamento, o processo toma curso como se fosse um processo judicial. Acusação, defesa, provas. E aí é no Supremo Tribunal Federal? Não. Esse processo ocorre no Senado. O Senado vira ali uma corte. E ela é presidida pelo presidente do Supremo nesse momento. Quem vai presidir, no caso, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Imagina que seria mais ou menos como o juiz e o júri. Mas, Bruno, nós vamos ouvir um pouco os internautas. O que eles estão comentando sobre isso? Ana Carolina. Vamos ver o quadro hashtag. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no telão e ver o que o pessoal da internet tem comentado. A gente jogou a hashtag impeachment. Vamos lá. Sonhei que uma comissão presidida por um corrupto votava pelo impeachment de uma presidente que não cometeu crime. Ainda bem que foi sonho. O segundo, goste-se ou não, impeachment é uma clara afirmação do Congresso, num rito constitucional aprovado pelo STF, uma afirmação da democracia. Terceiro comentário, vamos dar uma olhadinha. O impeachment da Dilma é a reforma que o PT está sendo obrigado a fazer, resultado das escolhas e das alianças do que há de pior na política. Bom, e a quarta é a insatisfação de governo não é motivo para impeachment. Democracia é democracia e deve ser respeitada. A gente viu aí 4 opiniões, né, divergentes. A gente pode concluir que a população está cansada dessa situação, assim, que opiniões divergentes, mas eu acho que está todo mundo... O processo já nos deu uma canseira, né? Eu vou dizer pela minha experiência pessoal, e é bacana, é uma canseira boa para quem lida com isso como eu, né? Meus alunos, numa determinada aula, uma oportunidade de aula, interromperam e falaram: professor, a gente quer que o senhor fale sobre impeachment, porque a gente precisa entender melhor esse movimento. Eu achei ótimo que isso acontecesse, fiz uma inversão de matéria, de ordem de matéria na disciplina de Direito Constitucional, porque não tem nada melhor do que você aprender com a história. E a história acontecendo, a gente podendo ser testemunha disso tudo. Agora, muito interessantes essas opiniões, né? Você tem aí exatamente aquela divisão que a gente estava falando, né? Que o pensamento hoje, é bom que seja assim, ele não é uníssono.
né? As pessoas têm que divergir mesmo, mas com respeito, né? Não precisa brigar com o primo, não precisa ficar de mal da namorada, porque um torce para lá, o outro torce para cá. A gente tem que aprender a conviver na democracia. Agora, o Bruno, eu lendo recentemente 2 sociólogos, o Luiz Alberto Gomes de Souza, Pedro de Assis Ribeiro, eles afirmam haver por trás desse processo de impeachment uma verdadeira luta de classes, né? E como o senhor avalia essa questão, essa afirmação? Olha, o meu conhecimento na área da sociologia é limitado, né? Então, aqui é muito mais um sentir do que um saber. Não sei se eu enxergo uma luta de classes, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque houve uma pesquisa, acho que recente, sobre o perfil de quem está na rua, né? E essa pesquisa demonstrou que o perfil é muito parecido. Mas se a gente olhar grupos lá e cá. Mas se a gente olhar, por exemplo, dentro da votação, como você comentou nos bastidores, né, da Câmara, que leitura você faz ali as motivações para o voto? Aquela situação lá, a gente até comentava isso fora do ar, é lamentável que as coisas se caminhem para aquilo, né? Me lembrou muito o processo de 92, embora não seja... na época não tinha esse conhecimento que a gente hoje tem o privilégio de ter. Eu vejo como um deslize da democracia, digamos assim, naquele momento, né? As motivações que levaram os deputados a optar pelo caminho do impeachment não foram, pelo menos verbalizadas, da maneira que se espera, né? Estou consciente de que há crime, eu não estou convencido de que há crime. É o que se esperava ouvir ali, naquele momento. Ok, Bruno, estamos chegando ao final. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, viu? É uma alegria, que espero ter outras oportunidades. No programa de hoje, conversamos sobre a complexidade política do processo de impeachment da presidente Dilma. Vimos que estamos diante de um acontecimento repleto de ambiguidades, disputas de poder e interesses pouco republicanos. A gravidade da situação exige de todos atenção e reflexão crítica. Num regime democrático, é legítimo a manifestação popular diante da insatisfação com o governante, mas muitos juristas nos alertam que o recurso ao impeachment por mera motivação política e sem fundamentos jurídicos consistentes ferem a Constituição, ameaça a democracia e o valor do voto do cidadão. Quem assistiu o recente processo de votação na Câmara percebeu o baixo nível de seriedade de muitos de nossos parlamentares diante do fato. Pareciam se divertir, brincar de votar. Muitos sem qualquer respeito aos cidadãos que os elegeram. Isso significa que precisamos melhorar a nossa cidadania na hora do voto. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Ana Carolina, é com você. Bom, Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!